Esses dias mesmo eu tive com um irmão que Deus falou para ele que ia abençoar ele. Falou, senhor, mas que jeito o senhor vai abençoar eu? Eu falei, eu tenho as ferramentas, tenho os caminhos. Aí, irmãos, chegou um senhor para vender uma fazenda para ele. Falou, eu vim te vender uma fazenda. Ele falou, não tenho dinheiro nem para comprar nem um prego para pôr nessa fazenda. Imagina a fazenda. O meu falou, eu vou te vender por 5 milhões a fazenda, mas você vai pagar para mim só quando dá certo, quando você puder. Eu falou, bom, se é assim, então eu compro a fazenda para pagar quando puder. E comprou uma fazenda por 5 milhões. Chegou um dia lá, irmãos, começou a sobrevoar um helicóptero e aterrissou na fazenda lá, que ele não era dele, ele tinha que pagar, né? Aí aterrissou o helicóptero e saiu uns homens muito grandão, uns homens meio avermelhados assim, parecendo irlandeses, e veio aqueles homens com a pasta, com o notebook na mão, tudo, desceu lá e falou assim para ele, nós estamos montando uma usina de álcool aqui, por perto, e vamos precisar aqui de muitas áreas para plantar cana. E sobrevoando aqui, vimos esta área dessa fazenda e viemos te propor para você arrendar essas terras para nós plantar cana, para fazer moer com matéria-prima da usina. E aí ele falou, quanto vocês pagam? Ele falou, nós fazemos um contrato com você de 5 anos para usar suas terras e pagamos 1 milhão por ano, dá 5 milhões. Já vamos fazer o cheque agora. Ele falou, tá feito, onde é que assina? Aí já pediu lá, assinou, deu um cheque de 5 milhões para ele, e aí, irmão, para usar a terra dele por 5 anos. Ele foi lá e pagou o dono da fazenda, que não era dele. Ele vendeu, mas não tinha pago ainda. Ou comprou, mas não tinha pago. Foi lá e deu um cheque de 5 milhões para o dono da fazenda, falou, daqui 5 anos, acaba o contrato, e eu sou dono da fazenda, ganhei 5 milhões aí em 5 anos. Irmão, passou os dias e não chegava o pessoal lá para plantar cana. E esperou 6 meses e falou, mas a turma não vem plantar cana aqui. Derrubar cerca, tombar, plantar cana, preparar o solo, tudo. Aí passou mais de 6 meses, o helicóptero de novo aterrissou lá. E só aqueles homens outra vez veio lá, falou assim, olha, deu uma briga na sociedade, não vai ter usina, não vai ter nada, eu só vim te avisar que você pode ficar com a fazenda, que ninguém vai plantar nada aqui. Como foi nós que reincindimos o contrato, então os 5 milhões é teu. Glória a Deus. Então é assim que Deus faz, irmão, quando a gente serve a Deus de um puro e sincero coração. Um dia eu estava lá na igreja onde eu moro, e aí veio os irmãos da administração, falou, Mondário, avisa a Irmandade de dar uma reforçadinha na coleta, que segunda-feira nós precisamos de 20 mil. Compramos um terreno aí parcelado, e segunda-feira cai uma das parcelas e é 20 mil para pagar. Eu falei, irmãos, mas vocês têm que falar com antecedência, não vai dar 20 mil numa coleta hoje. Aí ele falou, mas eu não falo aí, Deus é que sabe. Aí eu falei com a Irmandade dessa necessidade, e até quando eu fui contar a coleta, eu fui junto lá, deu R$800 para 20 mil e ainda faltava 19.200. Aí fui para casa, orei, eu ia dormir, o telefone tocou, eu fui atender, uma voz falou assim, paz Deus, falei amém. O irmão falou que a administração precisa de 20 mil para segunda-feira? Falei, irmão. Ele falou, vou dar os 20 mil. Falei, quem está falando? Ele falou, a coleta não é secreta? Falei, então não interessa meu nome. Aí ele falou, eu quero o número da conta da igreja para me depositar o dinheiro. Falei, eu não sei o número de conta de igreja, que eu não mexo com administração, mas vou passar o telefone do tesoureiro por irmão. Então depois vem com ele te passa o número. Passei o número do tesoureiro, na segunda-feira estavam os 20 mil lá, irmãos. Aí passou os dias, veio os irmãos de novo, Mondário, segunda-feira agora, vamos precisar de 15 mil. Falei, irmão, vocês têm que falar antes, já falei, assim, de um dia para o outro, né, era domingo, precisando para amanhã. Ele falou, mas você lembra lá daqueles 20 lá, não deu certo? Eu falei, deu certo, foi um milagre que Deus fez, mas nem todo dia. Aí eu falei também dos 20, deu só R$400, irmão. Fartou
14.600. Aí, cheguei em casa, o telefone tocou de novo. Paz Deus, irmão, aquela mesma voz. Falei, amém. O irmão falou dos 15 mil, eu vou dar os 15. Falei, você é o dos 20? Ele falou, sou dos 20 e vou dar os 15. Aí que eu perdi o telefone do irmão lá, eu preciso do número da conta, do número do telefone do irmão, pegar de novo. Para resumir, irmãos, ele depositou 152 mil reais na conta da igreja. Que os irmãos ficaram assustados e falou, Mandário, nós não vamos gastar esse dinheiro, não sabe de onde, quem que é essa pessoa, quem que está dando esse dinheiro, se esse dinheiro é limpo, é um dinheiro legal, é um dinheiro e nós precisamos descobrir quem é essa pessoa aí, senão nós não vamos usar esse dinheiro, vamos guardar, largar aí, porque não conhecemos quem é que está dando tanto dinheiro na igreja. Aí foi, investigando, perguntando, tal, até que descobrimos ele. Aí trouxemos uma reunião. Falei, o irmão, por gentileza, poderia falar de onde procede esse dinheiro? Porque sua esposa sabe do dinheiro, sua família sabe que o irmão deu 152 mil na igreja. E aí ele falou, sabe, todos sabem. Eu vou contar então. Ele não era da nossa cidade, era do Mato Grosso do Norte. Ele falou assim, eu comprei uma fazenda lá no Acre, paguei 1 milhão na fazenda. E acontece que meu ramo é industrial, eu não mexo com fazenda, eu não entendo de boi, de arroba de boi, negócio de boi eu não entendo. Aí me arrependi de ter comprado a fazenda. Falei, por que eu fui comprar fazenda se eu não mexo com fazenda, não é meu negócio? Vou vender essa fazenda. Aí anunciou para vender a fazenda pelo mesmo 1 milhão que ele havia comprado. Aí, quando ele foi anunciar para vender por 1 milhão, Deus visitou ele e falou assim, pede 4 milhões. E ele anunciou por 4 milhões da fazenda. Aí uma pessoa interessada ligou para ele e falou, eu tenho uma fazenda aí, fronteira com a sua divisa, eu queria comprar a sua para emendar na minha. Quanto é que você pede na fazenda? Ele falou, 4 milhões. O homem falou, é minha. Eu posso pagar 1 milhão por mês? Ele falou, pode. Ele falou, o senhor mora onde? A pessoa falou, eu moro em Presidente Prudente, que é a minha cidade. Então ele veio a primeira vez para receber o primeiro 1 milhão e ficou hospedado no hotel que é vizinho da igreja. Aí ele do hotel viu a igreja, a central. Aí ele foi lá congregar. Ele falou, a primeira vez que eu fui para receber o primeiro 1 milhão foi quando o irmão falou dos 20. Aí Deus me visitou e falou para mim assim, eu te dei 3 milhões no negócio, você ganhou 3 milhões no negócio da fazenda, você não vai deixar os 20 mil aqui? Sim, senhor, deixa os 20 mil. Aí daí mais uns dias ele voltou para buscar o segundo 1 milhão, foi quando eu falei dos 15. Ele falou, eu congreguei em Presidente Prudente 4 vezes só, para buscar esses milhões, e toda vez que eu vinha, o irmão falava. Glória a Deus. E foi as 4 vezes, eu deixei 152 mil. E aí, então eu falei para a administração, podem gastar o dinheiro que a coisa é boa. Glória a Deus. Então, amados irmãos, ninguém está aqui incentivando ninguém a colaborar nas coletas, mas é uma ilustração, uma didática de que a benção está nas mãos de Deus. Quanto mais servamos ao Senhor, mais Ele nos abençoa, seja de uma forma ou de outra nessa terra. Eu trago saudações da Irmandade de Presidente Prudente, também tive congregado irmãos lá em Raianes, em Ratsa, num culto de conselho para a Irmandade, em Fall River. Tem outro filho que mora lá, na região do Cape Cod, e congregando por lá, trouxe saudações. Cheguei ontem aqui com a minha esposa para visitar meu filho, minha nora e minhas netas, e congregar com a Irmandade também. Devemos ficar aqui uns 10 dias mais ou menos. Dia 14 vamos voltar, que dia 16, 17 temos reunião lá no Maranhão. Deus dá graça de atender também o estado do Maranhão junto com o irmão Davi Trevisan. E se o Senhor tem nos guardado, nos abençoado nessa viagem que temos feito, e irmãos nos protegido. Também estive na Itália, em Israel, onde trabalho. Trouxe saudação e levaria as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Deus deu a graça de batizar, irmãos, um pastor
da Igreja Batista lá no Rio Jordão. E é assim, a gente ultimamente vê diversos irmãos que têm às vezes um desejo de estudar a Bíblia, de aprender, não é? Coisas da Bíblia. Não é ruim, é bom, não é? Mas, irmãos, tem muitos que estão se atropelando e se perdendo. Por quê? Mergulha num assunto que não tem uma base espiritual e acaba se perdendo. Não que eu seja um expert na Bíblia, mas, irmãos, eu tenho livro editado, sou autor de livros, entende? Viajo para onde foi escrito a Bíblia, eu conheço palmo a palmo. Eu fiz pesquisas e pesquisas sobre tanta coisa da Bíblia. Mas quando você entra pelo caminho da teologia, é um perigo. E estamos numa época dessa ansiedade, eu diria que até um espírito, porque está produzindo mais efeito ruim do que benéfico. Não vou mais na congregação porque falou isso, falou aquilo, não tem estudo bíblico, não tem que estar. E sabe o que acontece? E os de lá também para cá. É pastor batizando, daí tem amigos meus que são pastores, pessoas de conhecimento teórico muito forte, e eles falam assim para mim: irmão Dário, que me chama de irmão Dário, quando eu tenho eu preciso de uma resposta de Deus, e eu vou às escondidas na congregação. Glória a Deus. A essência, irmãos, da palavra, a essência da palavra não tem em qualquer lugar. Perdoa falar se tem algo evangélico, mas, irmão, não tem tantos lugares assim não. Essa viagem mesmo que fomos para a Bahia, vou contar para os irmãos o que é o poder da palavra, que não se acha em qualquer lugar a profecia da palavra. Irmão, fazer uma análise de texto, se aprofundar em conhecimento de texto bíblico é uma coisa. A essência, que é a virtude, não se acha em estudo. Glória a Deus. Nós fomos viajar, como eu falei, fomos para Minas, e o irmão sentiu da gente entrar na primeira placa. Sabe o que havia acontecido naquela cidade? Havia um irmão chamado Moisés, um empresário, uma pessoa empreendedora. Ele tinha uma concessionária de carros ali na cidade, chamada Monte Carmelo, onde entramos. E esse irmão tinha uma concessionária. E ele naquele dia perdeu 3 carros zero. Levou um prejuízo de 3 carros. Ele perdeu naquele dia. E ele chegou muito triste na casa. E foi contar para a esposa o prejuízo e tal, e a esposa, tomada também talvez de uma certa arrogância, falou: mas você fala que você é o melhor empresário que tem na cidade, que você é inteligente, que você é próspero, que você é isso, você fala tanta coisa, e você viu, você vendeu 3 carros para ladrão. Uma criança não faria isso. Então você, por favor, não me diga mais que você é o melhor empresário da cidade, com essa barbaridade que você acabou de fazer. E falou: bem, eu estou nervoso, maneira aí com as críticas. Não, você não é empresário bom, coisa nenhuma. Aí que ele fez, deu um tapa no pé do ouvido dela, que estourou o tímpano. E ela pegou uma cadeira e puff, na cabeça dele, fez um galo desse tamanho. Aí o tipo estourado e ele com o galo na cabeça, da cadeirada que ela deu. Aí foi tudo para casa do cooperador. Chegou lá, o cooperador falou: nós vamos divorciar, vamos desquitar. Aí o cooperador falou: irmãos, eu estou vendo a irmã com o timbre furado, o irmão com o galo na cabeça. Se eu mandar vocês juntar, aí vocês se matam lá, vai pôr culpa de mim. O ministério que mandou unir. E eu não vou mandar unir, nem vou mandar largar. Por quê? Porque eu não posso mandar largar. Unir também, jeito que eu estou vendo vocês dois, no que fizeram com o outro aí, pode dar problema. Mas foi o seguinte: vai na igreja hoje buscar a palavra. Bem-aventurado aquele que põe Deus no centro da sua vida, irmão. Porque tem aqueles que falam: eu decidi, não amo mais, o casamento está acabado. Eu decidi. Quem é você para decidir?
Deixa Deus decidir a tua vida. Ponha Deus no centro da vida, não nós, irmãos. E o que aconteceu? O irmão falou assim para eles: eu não vou mandar unirem e separar, vão na igreja e Deus vai mandar alguém de muito longe, de fora, e o que a palavra falar, vocês fazem. E vieram tudo para a igreja, ele músico, ela organista, ela com o timbre furado, ele com galo na cabeça, vieram para a igreja para ver o que Deus ia falar. E o cooperador chegou a hora de atender o culto e não tinha ninguém de fora. Ele levantou para atender o culto, falou: Senhor, eu não posso pregar. A Miriam está ali, que era o nome dela. O Moisés está aqui. Eu falei para eles que viriam os irmãos de fora para pregar hoje. E eu não posso pregar. Já é na hora da testemunhança. E não tinha ninguém na igreja, só ele, o cooperador. Foi a hora que da testemunhança que nós entramos na igreja. Aí já sentamos no primeiro banco aí do ministério. O operador já começou a falar língua, da glória a Deus. Falou: chegou os irmãos de longe aí para pregar aqui hoje, que eu não posso pregar. E, irmãos, e levantamos lá e Deus deu a palavra. Deus falou o nome dele e o nome dela. Moisés, você está aqui hoje. Miriam e Moisés, 6-2, vai voltar de mão dada para casa hoje. Glória a Deus, tomava os dois chorando, irmão. Isso é o poder da palavra. Fundamento de texto bíblico, de teologia, não tem isso, irmão. Glória, falou com os dois, terminou o culto, vê os dois aqui na frente chorando. Falou: eu sou Moisés. Ela falou: eu sou a Miriam. Se abraçaram, se reconciliaram. E ainda nos convidaram para comer uma comida típica mineira chamada tutu. E nós fomos comer tutu a mineira na casa dos dois, dando glória a Deus, porque a palavra rasgou os planos do diabo, irmão. Pesquisar, dicionário bíblico, entrar em fundamento bíblico, glória ao nome do Senhor. Irmãos, dá um conhecimento teólogo, um conhecimento material, mas a essência do Espírito, irmão, falta. Eu digo isso porque, não vou dizer que eu sou expert de falar na Bíblia, mas eu amo e conheço a Bíblia e trabalho lá onde foi escrito a Bíblia. Glória ao nome do Senhor. E a gente sabe, se for falar de Bíblia, irmãos, tem muita coisa que às vezes é necessário, irmãos, falar, orientar a irmandade para que leia a Bíblia, que oriente-se pela Bíblia, mas, irmãos, tem que ter cuidado. Cuidado para não meter o pé pelas mãos. Quantos que estão deixando, às vezes, a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Estão largando o pão e atrás de farelo. Glória a Deus. Voltando novamente o que Cristo já nos libertou, que foi da lei. A lei tinha 613 regras, 613 mandamentos. Moisés foi o maior legislador da humanidade. Não tem senador, não tem deputado que legislou ou que decretou 613 leis. Moisés foi. Jesus, quando veio, quebrou 611. Dos 613 de Moisés, Cristo deixou só 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Acabou. Glória a Deus. O que fazem? Estão voltando novamente para a lei. Que tem que saber se então os nossos irmãos que são analfabetos e que não têm conhecimento bíblico não vão ser salvos. Que tem que ter entendimento. A Bíblia já é autoexplicativa. Ela já se explica. Quando a pessoa vai atrás de alguém para dar um curso bíblico, você já está indo o quê? Atrás de uma ideia de um homem, de um pensamento, de uma coisa que ele pensou e ele descobriu por si próprio. Você vai seguir uma mentalidade de um homem.
Quando você pega a Bíblia, você segue a mentalidade do Espírito Santo. Ora a Deus e lê a Bíblia. Ora a Deus em casa. Senhor, eu vou ler. Como é que eu faço para ler a Bíblia? Você primeiro ora e abre. Onde você abrir, você lê. Se não entendeu, pede orientação a Deus. E o Senhor vai orientando, vai ensinando. Sempre tendo um dicionário da língua, um dicionário bíblico. Irmãos, para entender alguma palavra que a gente não entende, abriu de novo, abre de outra parte e lê. Pode reunir família em casa. Reúne a família, pois toda quarta-feira vamos ler a Bíblia. Ora ao Deus primeiro, abre a Bíblia, lê e pede de Deus uma guia, uma interpretação. E não fazer aqueles cursos de, irmãos, de teologias de tanta profundidade, que saber se nós somos, irmãos, pentecostais, se somos isso, se somos aquilo, e umas coisas que não chegam em lugar nenhum. Então o que Deus dá de falar aqui, irmãos, porque a gente conhece, eu fui no Rio Jordão agora, e Deus deu a graça de batizar um pastor de muitos anos dessa igreja evangélica. Por quê? Porque ele foi expulso de lá. E outros que vão na congregação buscar a santa palavra. Deus seja louvado. Amém.